Olá pessoal, terceira partida do Mundial de 2021 entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi. Vi um vídeo aí em que ele declara que a pronúncia correta é Nepomniachtchi. Nepomniachtchi. Tô tentando. Bom, outra Rui Lopes, pessoal, jogada em 28 de novembro, o desafiante com as brancas, Carlsen com as negras e seguiu. Então, assim, né, pessoal? Aquela história de que talvez ele não devesse jogar E4, que eu vi no vídeo do Rosman, né? Eu vi um outro vídeo com o Anand dizendo que sim, ele deveria prosseguir com o E4, que ele não vê motivo algum para trocar o primeiro lance da abertura. E tô com o Anand porque o Anand é uma lenda viva do jogo, né? A gente não pode menosprezar a opinião dele. A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, Carlsen optando pela variante fechada, né? Só lembrando que aqui tem a variante aberta, que o próprio Anand jogou em matches pelo Mundial. E quem jogou muito bem essas linhas de brancas, Karpov e Kasparov, né? E de negras, Anand e Korchnoi, tá? Rui Lopes aberta. Torre 1, B5, bispo B3, roque. E aqui nós estamos na posição em que as negras jogam rock ao invés de ir para as linhas fechadas da Rui Lopes, como a Tigorin, né? Com um D6. O, o jogador de negras joga rock, deixando em aberto essa possibilidade de jogar D5 num único lance, né? E as brancas podem permitir o D5 jogando C3 ou recusar jogando H3, como o Jan Nepomniachtchi jogou na primeira partida, ou A4, que é um sistema muito famoso, tá? Muito famoso. Já citei aqui que existe também o D4 e também tem linhas com D3 aqui que suavizam bastante o ataque Marshall. Vamos ver o que acontecerá nas próximas partidas, né? Mas seria muito interessante ver um D4 precoce assim. Eu, como amador, fico nessa expectativa. Agora ele joga A4, então uma linha também, como já falei, muito comum para evitar o Marshall. E é importante as brancas evitarem o ataque Marshall? Claro que é, pessoal, tá? Claro que é. A gente já mostrou como é que fica assim em perspectiva, né? O desenvolvimento das brancas fica completamente paralisado no flanco dama e as negras estão com todas as peças voltadas para o flanco rei. Mas se vocês quiserem que a gente faça algum vídeo mostrando partidas mesmo com a linha Marshall, deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal. Então A4, bispo B7, D3, D6, cavalo de BD2. Essa famosa marcha do cavalo branco que acontece aqui, acontece na italiana, acontece na Rui Lopes fechada tradicional também, que o cavalo vai para F1, G3, F5 ou F1, E3, F5, D5, mas nessa partida ele vai parar em D4, em C4, pessoal. Essa posição aqui nós temos 6 partidas do Kasparov, pessoal, nessa exata posição no banco de dados. 5 vitórias e um empate. Vejam só, né? Vejam só. Kasparov, 5 vitórias e um empate nessa exata posição. E aqui o Magnus joga Torre 8. Interessante que ele fala num comentário para um jornalista que eu vi também. Ele diz que esse movimento it's a dumb move, quer dizer, é um movimento bobo. Nessa hora ele considera que é um movimento bobo, mas ele esclarece que o objetivo de fazer um movimento bobo aqui é esperar para ver a linha das brancas, né? Que outra possibilidade teríamos? Cavalo D7, né? Jogado inclusive pelo Nigel Short em contexto de disputa de título. Torre 8, cavalo F1, H6, então existia um empate aqui, né? Teórico aqui, né? Ao invés de cavalo F1, vou mostrar aqui para vocês cavalo G5 mirando F7,
volta a torre, volta o cavalo e repete. Poderia acontecer, graças a Deus que não aconteceu. Cavalo F1, H6, então, excluindo essa possibilidade em definitivo. Bispo D2, desenvolvendo. Bispo F8, pessoal. Esse lance aí, junto com outro lance de bispo, acho que são muito marcantes, muito didáticos para o jogador intermediário, aí, o jogador de internet, jogador de clube, jogador amador por excelência. Bispo F8, depois vai ter Bispo C8, tá? Prestem muita atenção nesse Bispo F8, como esse lance é importante, tá? Porque ele não só segura G7 e H6 de forma indireta, e abre a defesa da coluna E, tá? Cavalo E3, cavalo E7 e C4. C4, essa ruptura aqui foi bem vista pelos comentaristas, bem comentada, tá? B por C4, cavalo por C4. Mas eu sinto isso aqui ainda um pouco estranho. Claro que o que acontece aqui, pessoal? Esse lance aqui que eu não comentei, cavalo D7, ele está claramente visando a impedir a manobra clássica, cavalo F5 ou cavalo D5, né? E também cabe ressaltar que com o bispo em E7, o cavalo em F5 tem muito mais poder, né? Ou D5. Mas o bispo já está em F8, então, de certa maneira, neutraliza um pouco o cavalo avançar para o flanco rei desta forma. Mas aí que tá, né, pessoal? Eu não sei se justifica botar o cavalo em C4, né? Para os meus olhos, isso aqui não parece muito legal. E aí, como o cavalo veio para cá, e aí ele pode entrar em A5 e a branca pode expandir no flanco dama, e ele não vai mais para F5, né? Repararam? Que ele saiu de E3, obviamente. O Carlsen volta com o cavalo para C6, então impedindo progressos futuros desse cavalo branco. Torre C1, natural. A5, segurando os avanços das brancas. Pessoal, existem várias jogadas que podem culminar com o ganho das brancas deste peão, tá? Ele no momento está defendido pela torre e pelo cavalo, tem duas defesas e tem dois ataques. Quando o número de atacantes é igual ao número de defensores, a defesa ganha, tá? No xadrez. E aí, pessoal, só que é o seguinte, nas linhas em que as brancas eventualmente ganham esse peão, esses peões aqui ficam muito vulneráveis, ficam muito débeis e as peças negras ganham muita atividade no flanco dama. Ganham uma coluna A, por exemplo. Então, isso aí não vale a pena. Bispo C3, pode ser que venha um dama D2 para capturar o peão, né? E aí veio o bispo C8. Olha só, pessoal, que coisa sensacional da gente observar. Os dois bispos nas suas casas iniciais e perfeitamente funcionais, com ação, bem posicionados nas casas iniciais. Isso não é fantástico? Porque esse bispo aqui, ele exerce um papel fundamental de segurar toda a estrutura da posição negra. E o bispo de Casa Clara, né, o que ele faz? Ele protege de maneira indireta o peão A5. Então, se tiver dama aqui para capturar o peão, vem bispo aqui, ó, cravando o cavalo e o bispo fica desguarnecido. Então, se captura, troca, troca. Olha aí, ó. Coluna A completamente de posse das negras, que vão ter contra-jogo forte aqui com dama 8, etc. Né? A gente tem partidas clássicas do Karpov justamente para dominar essa coluna, né? E um lance famoso que é bispo A7, numa partida clássica aí, né? Em que foi para justamente obter o domínio da coluna, que o domínio da coluna está com as negras, né? Então, bispo C8, um lance em conjunção com o bispo F8, eu acho que é uma coisa memorável nessa posição aqui. E agora, então, o Nepomniachtchi
D4. Tentar abrir para ver se esses bispos ganham vida na posição, e eles são deveras assustadores aqui em determinadas variantes. Veio E por D4, cavalo por D4, cavalo por D4, dama D4. Olha aqui, aqui que você vê a força desse bispo. É esse bispo que segura o roque das negras, né? Porque já está impedindo aí uma provável ameaça de checkmate. Se tivesse, sei lá, digamos, uma torre em F3 para sacrificar o cavalo, sei lá, tirar o cavalo daí. Se não tivesse o bispo, era mate, né? Bom, bispo E6 pelo Carlsen. E aqui nós começamos a ver o seguinte: o Carlsen já está começando a preparar o lance libertador da posição, que é D5, em que há uma liquidação, uma troca-troca no centro, e a posição alivia bastante para as negras. E aqui alguns alguns apresentadores, comentadores, grandes mestres inclusive, falaram que o H3 do Nepomniachtchi foi muito lento, não foi nada concreto em si, e deixou com C6 e bispo C2, né? Parece que se a gente olhar uma partida do Kasparov, por exemplo, nessas linhas é completamente diferente, né? Entendem o que eu quero dizer? O Kasparov era muito mais ataque, né? Embora o Nepomniachtchi seja um jogador agressivo. E aqui o lance libertador da posição, pessoal. D5. D5. E praticamente as negras não têm mais problemas de abertura. E a posição está completamente igualada. E assim foi. O Nepo jogou E5, D por C4. Trocou, ele mesmo trocou as damas, né? Iniciativa dele. E por F6. E aqui, pessoal, essa posição aqui é muito interessante. Porque quando eu olhei isso, eu estava acompanhando a partida, eu pensei assim, não, mas o Carlsen não pode tomar agora, porque vai ficar um tormento isso aqui. Vai ficar um tormento, esses bispos apontando para o flanco rei, o rei aberto. Vejam como, sem o peão em G7, como a situação é completamente diferente, e daqui a pouco tá entrando torre lá. Eu fiquei muito preocupado e, e confesso para vocês que tinha que ter uma solução. Você quer tentar descobrir o lance do Magnus, que para mim é fundamental nesse momento, porque transforma, conduz a partida para um resultado equilibrado, enquanto que aqui é muito fácil errar. Então, pode dar uma pausa e tentar descobrir o lance do Magnus. Bom, pessoal, espero que você tenha visto aí com as minhas dicas. Bispo B4. Fundamental trocar o bispo de casa escura, certo? Fundamental. Não só para atenuar um pouco o que vai acontecer no flanco rei, mas tendo esse bispo trocado, as brancas perdem uma peça de ataque, né? Essa é uma moral muito importante aqui nessa posição. Veio F por G7, bispo por C3, bispo por C3 abriu a coluna B, né? Rei por G7, vejam que a situação é outra. Sem o bispo de casa escura, cadê o ataque das brancas? Cadê a torre vindo, causando problemas? Não tem, né? E os peões que estão um em cada casa, gente. Olha aqui que não tem estrutura de peões das brancas, né? Das negras, melhor dizendo, verdade seja dita. Não tem estrutura. Nenhum peão defende o outro. Mas não tem bispo de casa escura para atacar, por exemplo, a debilidade de A5 ou de H6. E bota o bispo em D5. Olha aí, ó. Esse bispo defende tudo. E fica numa posição forte central ainda, né? Então veio rei F1, torre de AB8, ameaçando entrar aqui, certo? Esse rei F1 previne a entrada em D2, né? Porque se vem torre D2, torre E2 troca a torre e não a negra não consegue entrar na sétima. E como o Carlsen jogou torre de AB8, o Nepo responde com torre B1 para não deixar
nenhuma torre chegar em B2. Rei F6, torre B8, torre B8, torre B1, bispo B1, igualado, rei E5, rei centralizado. E a gente olha assim a posição, pessoal, o Magnus muito mais para frente, né? Interessante. Rei E2, F5, e agora ele começa a restringir cada vez mais o movimento das brancas. Bispo C2, esse bispo vai ter que ficar de olho no peão de A4. E vejam como faz diferença a branca não ter o bispo de casa escura aqui, né, pessoal? F4, outro peão indo para casa escura, complementando o bispo de casa clara. Bispo B1, C5, outro peão em casa escura, dando mais escopo para o bispo atacar o campo branco e deixar esse bispo paralisado. Volta para C2, bispo D7, F3, rei F6. E aí, ó, já tem uma certa possibilidade de entrada por casas escuras, não? E aí H4 para impedir a entrada do rei. E esse peão tá seguro, porque as negras também não têm bispo de casa escura, né? Então olha aqui, ó, essa casa não entra, essa casa não entra, essa casa não entra, essa casa não entra, certo? Então não tem como o rei chegar nem em H5, nem em G4, nem F5. Então aqui praticamente não tem mais o que fazer, né? Tá empatado. Estamos no lance 38. Só que tem uma regra peculiar nesse match pelo Mundial. Não pode acontecer empate por acordo antes do lance 40, pessoal. Vocês sabiam disso? Que regra interessante. Rei E5, rei F2, rei F6, rei E2, lance 40, rei E5, rei F2, lance 41. E aí já está a repetição e o empate no lance 41. Interessante, não? Então, pessoal, olha só. Que partida, né? Eu gostei muito porque eu achei essa partida muito didática para as negras, né? Pelo lado do Carlsen. Um pouco frustrante eu vejo pro Jan Nepomniachtchi que não consegue quebrar a nós e entrar na defesa do Carlsen. Não sei se ele vai mudar alguma coisa, sinceramente. É muito difícil tomar alguma decisão, né? É realmente um dilema esportivo, né, nesse ponto, se ele troca a abertura ou não. Mas realmente está bastante complexo quebrar essa defesa do Carlsen, né? E o Carlsen tem no repertório já de longa data o ataque Marshall. Então não talvez, mas aí que tá, né? Por outro lado, são linhas muito longas, teoria muito densa e que conduzem a empates por cheque perpétuo no Marshall. A maioria das linhas hoje no alto nível do xadrez. Então é complicado se o Nepo deve permitir o Marshall do Carlsen, ou se ele deve tentar outra linha anti-Marshall, porque tanto com H3 quanto com A4 ele não está conseguindo. Deixa eu botar na posição aqui, essa posição, né? Com H3 e com A4 ele não conseguiu muita coisa. Eu acho mais factível, mais provável da gente ver talvez um D3 no futuro. D3, que seria um jeito muito moderno de jogar. Mas eu, como jogador de internet, de Blitz, gostaria muito de ver um D4, né? Mas eu acho que não vai acontecer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.